Olá, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre função exponencial, tá? O primeiro exemplo que eu vou escolher para a gente fazer vai ser uma função assim, ó. F de x é igual a 2 elevado a x. Função exponencial é quando o nosso x está no expoente. Perceba que, de maneira simplificada, a função exponencial ela vai ter esse formato aqui, ó. F de x é igual a elevado a x, tá? Essa é a forma mais simples de uma função exponencial, o x está no expoente. A gente vai ver em alguns exercícios que pode ser que exista uma função exponencial, por exemplo, ao invés de 2 elevado a x, que é a mais simples, pode ser que exista assim, ó, 3 vezes 2 elevado a x, isso continua sendo uma função exponencial, tá? Só que a maneira mais simples é essa, a elevado a x. Muito bem, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o gráfico dessa função, bastante importante, 2 elevado a x. Para eu fazer esse gráfico, eu gostaria de fazer com você uma tabela x por y, tá? Então eu vou pegar esse exemplo que eu escolhi para começar a aula, a gente vai fazer uma tabelinha x com y, para a gente saber como é que fica o formato do gráfico dessa função, tá? Vou fazer aqui bastante valor para o x e para o y, para a gente ter uma boa noção, tá? Deixa eu ver, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos, deixa eu fazer mais 1. Isso, muito bem. Então, eu vou escolher alguns valores para o x e você vai calcular para mim quanto dá a resposta, ou seja, quanto dá o y. Então, escolhe para o x 0, por favor. Você vai colocar 0 no lugar do x. Se você colocar 0 no lugar do x, vai ficar 2 elevado a 0, ou seja, 1. Então quer dizer que o y é 1, beleza? Agora eu vou pedir para você colocar 1 no lugar do x. Se você colocar 1 no lugar do x, vai ficar 2 elevado a 1, ou seja, 2. Agora eu vou pedir para você colocar 2 no lugar do x e depois 3 no lugar do x, tá? A gente vai ver o que vai acontecer com a resposta. Se você colocar 2 no lugar do x, 2 elevado a 2, 4. Muito bem. E se você colocar 3 no lugar do x, 2 elevado ao cubo, 8. Como é que chama essa função em que você aumenta o valor de x e o y também aumenta? Essa função chama função crescente. Eu já vou te adiantar que a função exponencial ela vai ser uma função crescente quando a base for maior do que 1, tá? Vou fazer daqui a pouco um resumo. Isso é muito importante. Quando a base da função exponencial é maior que 1, a função vai ser crescente. Do mesmo jeito, se a base for menor que 1, a função vai ser decrescente, beleza? Eu vou fazer aqui agora pra gente como é que vai ficar o gráfico dessa nossa função, tá? Aqui eu vou marcar pra gente o eixo x e aqui eu vou marcar o eixo y, beleza? Ok. Agora eu vou começar preenchendo esses pontos que eu acabei de descobrir. Eu vou fazer mais alguns pontos. Eu vou escolher daqui a pouco o valor de x negativo, tá? Eu vou escolher alguns valores negativos para o x para a gente ver como é que fica a resposta, que é o y, tá? Então vamos começar a marcar. X igual a 0, y igual a 1. Marca esse ponto, é um ponto. X igual a 0, y igual a 1. Esse ponto está aqui, ó. X igual a 0, y igual a 1. É esse ponto aqui, ó. 1. Muito bem. O segundo ponto da função é o ponto x igual a 1 e y igual a 2. Então você vem aqui e marca x igual a 1 e y igual a 2. Perceba que vai dar esse ponto aqui, ó, só você ligar. Se você fizer isso, vai dar mais ou menos nessa posição, tá? X igual a 1, y igual a 2. Próximo ponto. X igual a 2, y igual a 4. X igual a 2, y igual a 4. Vou colocar o 4 mais ou menos aqui, ó. X igual a 2, y igual a 4. Perceba que eu obtive mais um ponto na minha função. Dá uma olhada, novamente, é uma função crescente. Quanto maior for o x, maior vai ser o y, tá? Então é uma função crescente, só que observa que o y ele cresce mais rápido, né? Ele cresce cada vez mais rápido. Agora eu vou colocar, falta mais um, o 3 e o 8. X igual a 3, y igual a 8. X igual a 3,
e o y vai ser 8, vou marcar o 8 mais ou menos aqui em cima, ó, x igual a 3, y, opa, ficou um pouquinho torto, x igual a 3, y igual a 8, vai dar esse ponto aqui, ó, muito bem, esse vai ser o nosso ponto. Então é visível que o comportamento de uma função exponencial, nesse caso em que a base é 2, ou seja, a base maior que 1, é uma função crescente. Quanto maior for o x, maior vai ser o y. Quanto mais aumentar o x, mais alto vai dar a resposta para o nosso y. Muito bem, isso porque a base é maior que 1. Agora você vai escolher valores negativos para o x. Por exemplo, escolhe x igual a menos 1, por favor. Se você escolher x igual a menos 1, vai ficar 2 elevado a menos 1. Vou fazer com você rapidão. Quanto que é 2 elevado a menos 1? Menos no expoente, inverte a base, fica 1 sobre 2. Então quer dizer que quando você colocou menos 1 no expoente, a resposta deu 1 sobre 2, ou seja, meio. Então quer dizer que quando o x é menos 1, o y é meio. Então vem aqui e marca x igual a menos 1 e o y vai ser meio. Não vou colocar o valor para não ficar muito carregado o desenho, tá? Mas o x é menos 1 e o y é meio. Vai dar um ponto aqui pra gente, ó. Vai dar esse ponto mais ou menos aqui, beleza? Continua, você vai colocar x igual a menos 2. Se você colocar menos 2 no lugar do x, vamos ver como é que fica a resposta. Se você colocar menos 2, fica 2 elevado a menos 2. Menos no expoente, inverte a base em 1 sobre 2 e o expoente fica positivo. Por favor, me ajuda. 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4, ou seja, 0,25. 0,25. Então, muito bem, você vai lá e vai marcar esse ponto. X igual a menos 2, y igual a 0,25. X igual a menos 2 e o y vai ser 0,25. Então, vai dar um ponto aqui cada vez mais próximo do eixo x, tá? Vai dar esse ponto aqui assim. Muito bem. O que seria interessante você perceber? Quer ver? Vou fazer mais o último aqui, ó. X igual a menos 3. Vamos ver quanto dá? Você vai colocar x igual a menos 3. Vai ficar 2 elevado a menos 3. Menos no expoente, inverte a base, meio ao cubo. Meio ao cubo é 1/8. Se você fizer a conta, 1/8 é 0,125. Olha o que você consegue perceber. Quanto menor for o valor de x, tipo, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, quanto menor for o valor de x, ou seja, quanto mais à esquerda estiver o valor de x, o valor de y vai se aproximar cada vez mais de 0. 1, meio, 0,25, 0,125. Então, se eu escolhesse x igual a menos 4, o valor de y seria um valor cada vez mais próximo de 0, tá? Deixa eu colocar o último ponto, então. X igual a menos 3, y igual a 125, 0,125, tá? X igual a menos 3, e o y eu quase não consigo marcar, vai dar um ponto aqui muito próximo do eixo x, tá? Só que ele nunca vai encostar no eixo x. Portanto, esse é o formato de uma função exponencial de base maior do que 1, tá? Então, muito bem, eu vou fazer aqui, ao invés de ligar os pontos aqui, não sei se vai ficar legal, se vai ficar bonitinho, eu vou fazer de novo o desenho, acho que você consegue perceber, né? Esse vai ser o formato de uma função exponencial. Então, aqui, resumo, coloca aqui, ó, resumo. A função f de x igual a 2 elevado a x, o formato dela vai ser o seguinte, tá? Se você pegar essa função, f de x igual a 2 elevado a x, eu fiz aqui a discussão com você, você vai perceber que o formato da nossa função vai ser esse. Então, memoriza, esse é o formato de uma função exponencial de base maior que 1, tá? Então, esse vai ser o formato, porque a base é maior que 1, tá? Base é maior que 1. Muito bem. Por favor, quem seria esse ponto aqui, ó? Quem seria essa intersecção com o eixo y? Como é que eu faço? É só se colocar quanto no x? 0, por favor.
2 elevado a 0, 1. Então esse número vai ser 1. Só uma observação, nem sempre esse número vai ser 1, depende dos valores da função exponencial, tá? Para eu saber quem é esse cara, coloca 0 no lugar do x. Então, coisas que eu posso fazer de observação. Perceba que você pode colocar no lugar do x o valor que você quiser. Você pode colocar valor no lugar do x positivo, negativo, 0. Você escolhe qualquer valor para ser colocado no lugar do x. Então, o x pode ser qualquer valor. O x pode ser qualquer real. O x pode ser qualquer valor. Isso chama domínio, tá? Então, quando eu escrevo para você que o x pode ser qualquer número real, isso significa que o domínio da função exponencial é o conjunto dos reais. Então, quando eu estou dizendo para você que o x pode ser qualquer valor que você quiser, isso significa que é o domínio é o conjunto dos reais. Essa é a primeira constatação. Segunda constatação. Você percebeu que os valores de y, eles dão apenas positivos. Quanto maior for o valor de x, maior vai ser o valor de y. E se você escolher valores negativos para o x, o y se aproxima cada vez mais de 0. Portanto, o y ele só assume valores positivos. Então, uma observação importante é que o y ele é positivo. O que chama isso? Isso chama imagem, tá? Então, a imagem é o conjunto de valores que o y pode assumir. Perceba que o y só está assumindo valores positivos. Por isso que o gráfico da função exponencial vai estar apenas para cima, tá? De maneira geral. Então quer dizer que o y é positivo, isso significa que a imagem, então quer dizer que a imagem da nossa função é o conjunto que vai do 0 aberto até chegar no infinito, que você sabe que sempre é aberto. Mas fica tranquilo, a parte mais importante da função exponencial é você entender o formato do gráfico, tá? No caso aqui em que a base é maior que 1, daqui a pouco eu faço no caso em que a base é menor que 1. Última informação, eu vou te apresentar um nome que pode ser que apareça em alguma questão de vestibular, na função exponencial, isso vai aparecer em algumas outras funções, na função logarítmica, enfim. É um conceito matemático chamado assíntota. Perceba que essa função, talvez você consiga ver melhor com esses pontos, perceba que essa função, esses pontos, eles se aproximam cada vez mais do eixo x, só que nunca vai tocar o eixo x. Então quer dizer que o eixo x, ele funciona como uma reta em que a função exponencial se aproxima cada vez mais dessa reta que é o eixo x, mas nunca intercepta. Então essa reta, que no caso é o eixo x, chama assíntota. Então o que é assíntota? Assíntota é uma reta que o gráfico da função se aproxima cada vez mais dessa reta, só que nunca intercepta. É como se fosse um limite aqui, ó, inferior, tá? Então a função se aproxima cada vez mais, mas nunca toca. Isso chama assíntota. Então você vai escrever que o eixo x é a nossa assíntota. O eixo x é a assíntota. Na verdade, eu vou escrever assíntota horizontal. O eixo x é a nossa assíntota horizontal. É um conceito que a gente vai ver lá na função logarítmica novamente. Estou te adiantando, a função logarítmica tem uma assíntota vertical, mas relaxa, não é a coisa mais importante da matéria saber o que é assíntota, mas eu acho que é um termo que dá para você aprender. Então, assíntota é uma reta que a função se aproxima cada vez mais, mas nunca toca, beleza? Então esse é o formato da função exponencial de base maior que 1, beleza? Então a função exponencial, o formato dela é a elevado a x. Deixa eu já fazer uma observação com você, rapidão. Se você for pegar algum livro para estudar, é provável que você se depare
que o A ele tem que ser diferente de 1. O cara vai falar para você que a base da função exponencial tem que ser diferente de 1 e, além disso, que ela tem que ser positiva, tá? São duas condições. Eu vou falar mais só dessa aqui em cima, tá? Só para você entender por que não pode. Por exemplo, se a base fosse 1, imagina essa função aqui, ó, 1 elevado a x. Olha essa função, se a base fosse 1. Você concorda que qualquer que seja o valor de x, a resposta vai ser 1? Ou seja, ia ser uma função constante? Então não ia ser uma função exponencial, tá? Então a base da função exponencial não pode ser 1 e ela tem que ser positiva, porque dependendo do valor que você escolhe para o x, pode ser que a função, pode ser que o resultado não exista, tá? Então são apenas duas informações que eu estou passando para você, mas a parte mais importante é você memorizar esse formato da função. Ok. Agora eu vou pegar uma função de base menor que 1, por exemplo, f de x igual a meio elevado a x, e a gente vai ver como é que vai ficar o formato. Eu não vou fazer novamente essa tabela. Se você quiser, com calma, você vai lá e faz a tabela, valor de x, valor de y, e você vê como é que fica. Eu vou te apresentar o que você precisa saber. Você precisa saber o formato da função exponencial de base menor que 1, tá? Mas se quiser fazer a tabela, para você enxergar, fica à vontade, tá? Muito bem. Então eu vou escolher aqui, ó, f de x, então me ajuda aqui, ó, f de x é igual a meio elevado a x. Então, essa função, eu já estou te adiantando que ela vai ser uma função exponencial decrescente. Por que decrescente? Porque a base é menor do que 1, tá? Então, esse formato era quando a base é maior que 1. Então, agora nessa função, f de x igual a meio elevado a x, o formato da função vai ser assim, ó, eixo y, eixo x. Se você fizer a mesma tabelinha que eu fiz para obter esse formato, você vai concluir que a função exponencial de base menor que 1 vai ter um gráfico nessas condições, tá? Então eu vou aqui eu dei uma apagadinha, só para a gente deixar registrado esse número. Como é que eu faço para achar esse valor? É sempre 1? Depende, você tem que colocar quanto no x? 0. Coloca 0 no x. Meio elevado a zero, todo número elevado a zero, a resposta é 1. Então perceba novamente que esse resultado é 1. Então quer dizer que o formato da função exponencial, existem duas possibilidades. Ou vai ser assim, quando que é assim? Quando a base é maior do que 1. Quando que vai ser desse jeito? Quando a base é menor que 1, tá? Quando a base é menor que 1. Só não esqueça que a base não pode ser 1 e que a base tem que ser positiva. Então, essa possibilidade, ela vai acontecer quando a base for meio, quando a base for 1/3, quando a base for 1/4, quando a base for 1/5 e assim por diante. Todas essas observações que eu falei para domínio, imagem e assíntota para a função crescente continuam valendo para a função decrescente, tá? Entendeu o que eu falei? Todas as observações de domínio, imagem e assíntota para a função crescente continuam valendo para a função decrescente, ou seja, você pode pôr no lugar do x o valor que você quiser, a resposta do y vai dar apenas positiva e o eixo x ele vai ser uma reta que vai fazer com que a função se aproxime cada vez mais, mas nunca toque, ou seja, o eixo x vai ser a nossa assíntota. Queria fazer uma observação com você aqui, bastante importante, que pode ser que você seja pego de surpresa em alguns exercícios. Quer ver? Pensa. Meio elevado a x. Se você inverter a base, você pode fazer isso, né? Meio elevado a x. Inverte a base, você vai ter 2, inverte a base, o expoente muda de sinal. 2 elevado a menos x. E aí, você tem que tomar bastante cuidado, porque se você olhar apenas a base, você fica com a falsa ideia de que a função é crescente, mas perceba que o x está com um sinal negativo. Então, muito cuidado, tá? Com essa função. Apesar da, digamos, base ser 2, o x está negativo, aí você precisa inverter a base. Então, entendeu o que eu falei? Meio elevado a x, decrescente. 2 elevado a menos x,
decrescente, porque esse menos no expoente vai fazer a base ficar invertida, beleza? Então é isso que você tem que saber de modo geral sobre o gráfico da função exponencial, tá? Essa é a parte 1 da nossa aula de hoje. Na sequência eu vou fazer exercícios, vou fazer 2 questões de gráfico para você achar os coeficientes, para você saber como é que cai realmente essas questões no vestibular, e depois na terceira parte alguns problemas sem gráfico, com texto para interpretar, que também vai ser bastante importante, tá?